Bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos, glória a Deus. Amados de Deus, vamos refletir na mensagem do Senhor nesta manhã, amém? Vamos pedir ao Senhor que fale conosco através da palavra maravilhosa que Ele tem para nós hoje, glória a Deus. Ainda, amados de Deus, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anatema. Glória a Deus. Então, se pregarmos um evangelho além do que o nosso Senhor tem nos ensinado, seja anatema. Não devemos pregar o evangelho a favor de homens, mas segundo o que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Glória a Deus, mediante as revelações de nosso Senhor Jesus, devemos ensinar. Amém? Todos que não aceitou a verdade permanecem no caminho da morte eterna. Quem separa a boa semente? Quem separa a boa semente para plantar em nossos corações? É o nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pois se alguém vos ensina outra doutrina, que vá além da palavra viva, é semelhante ao inimigo que, ao cair da noite, espalha o joio. Outro exemplo, doutrinas de homens cheios de cobiça. Amém? Então nós vamos ler uma passagem hoje que está em Mateus capítulo 13, versículo 24. Glória a Deus. A mensagem ela diz assim: a parábola do joio. Versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o nosso Senhor Jesus vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que arranquemos o joio? Versículo 29. Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui que as palavras de nosso Senhor Jesus não mudou. Elas estão unidas ao Pai e ao Espírito Santo e são vida para todos que creem.
Amém? Então, convida aos irmãos de todas as denominações a olhar somente para o Evangelho ensinado pelo nosso Senhor Jesus, pois ele confirma a obra do Pai desde os fundamentos do mundo. Amém? Não preocupeis com o joio que cresce do seu lado dentro do templo. Nosso Senhor Jesus é o único juiz que irá lançá-lo no fogo. É nosso Senhor Jesus que dará a ordem para arrancá-lo do meio de vós. Então permaneça em Jesus, nosso Senhor, e não se preocupe com o joio. Ele será lançado no fogo e vós será guardado no céu. Amém? Então o joio será lançado no fogo. E nós que guardamos a palavra de Deus, nós seremos guardados no celeiro do Senhor. Nós seremos guardados nos céus. Então, por que o nosso Senhor Jesus ele disse? Para que, no versículo 29, não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Há várias pessoas que estão ouvindo a mensagem de Deus. O trigo também está ouvindo junto com o joio. As pessoas que não querem nada com Deus também estão ouvindo a mensagem de Deus. Mas estão crescendo, assim como o povo de Deus está crescendo. Mas no devido tempo, quando o Senhor chamar toda a igreja, este joio, que é este povo que diz que ama a Deus, mas não ama em espírito e em verdade, será tirado do meio do trigo, que é os verdadeiros adoradores de Deus. O trigo é os verdadeiros adoradores de Deus. Então este povo será tirado do meio do povo de Deus. A mensagem de nosso Senhor Jesus é esta, amados irmãos, que nós não devemos ficar preocupando com aqueles desobedientes, com aqueles que buscam intrigas dentro do templo. Devemos preocupar com a nossa salvação, porque no devido tempo o nosso Deus ele vai colher o trigo, mas antes de colher este trigo ele vai tirar o joio e lançá-lo no fogo. Mas o trigo ele recolherá no celeiro dele. Amém? Então devemos vigiar. Quem é o juiz que julga todas as pessoas da terra? Ele está sentado à direita de Deus Pai. É Ele que vai fazer este julgamento. E no tempo certo, Ele vai colher o trigo. No tempo certo, Ele vai tirar o joio no meio de vós e lançá-lo no fogo. Amém? A nossa raiz é o Espírito Santo, para nós voltarmos para Deus. Então nós devemos aproveitar este século que nós estamos vivendo, o tempo que o Espírito Santo está reinando, e buscar a face de Deus, em espírito e em verdade, adorando a Deus com toda a nossa alma, com toda a intrepidez de espírito, buscando nos santificar, orando pelos nossos irmãos, orando pelas nossas irmãs e pedindo a Deus que venha ter misericórdia de cada um de nós, porque todos nós somos falhos e fracos, somos pequeninos na fé. Então devemos vigiar, mesmo que aquele que senta ao nosso lado, ele não quer nada com Deus, você não deve ser escândalo junto com ele. Você deve permanecer na presença de Deus. E assim como diz a palavra, no versículo 28,
Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. O inimigo colocou o adversário no meio do seu povo. Mas os seus servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Nosso Senhor Jesus replicou: não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então não pode haver escândalo no templo, porque quem vai trazer todas as coisas ao juízo perfeito é Deus. E Deus sabe quem serve a Ele e quem não serve a Ele. Então Ele vai dizer: deixai-os crescer juntos até a colheita, até o arrebatamento, né? Não sabemos que dia que vai ser o arrebatamento. Pode ser hoje, amanhã, não sabemos o dia. Mas Ele diz: deixai-os crescer juntos até a colheita, ou até ele não conseguir mais permanecer na presença de Deus, porque está indo com segundas intenções, não está indo para adorar, está indo para barganhar com Deus uma fé falsa. Não é uma fé verdadeira, é uma fé falsa. Pode até enganar os irmãos, mas não vai enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana, amém? Então ele diz: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Então vamos guardar a mensagem de Deus no nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que nos oriente todos os dias, que renova as nossas forças, porque nós precisamos muito da presença de Deus. Sem a presença de Deus, nem eu, nem você podemos alcançar a salvação. Amém? Então vamos descansar na presença de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta mensagem maravilhosa. Glória a Deus. Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, meu Pai. Pai, toque nos nossos olhos, nossos ouvidos e o nosso coração, ó Deus. Que venha haver luz, ó Pai, dentro de nós. Que venha haver luz em nossos olhos, nossos ouvidos e nosso coração. Pois assim, ó Pai, conseguiremos adorá-lo em espírito e em verdade. Pai, não permita que nossos olhos venham, Senhor, a observar os trabalhos que o joio está fazendo dentro do templo. Mas nos dê, Pai querido, espírito de intrepidez para olhar para o Senhor, para adorar o Senhor, Pai. Porque somente o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Que nós não venhamos ser pegos em confusão de espírito, assim como o joio vai ser pego. Porque ele confunde, ó Pai, a sua própria alma. Ele vai em busca de interesses pessoais, somente para receber. Ele não vai para se entregar, ele vai somente para receber. Então, Pai, que haja luz. Não devemos ficar preocupados com o joio que cresce ao nosso lado. Devemos ficar preocupados com a nossa salvação que está no Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Porque Ele, Pai, Ele é o único juiz que irá lançar o joio no fogo. E é o único juiz que vai dar a ordem para recolher toda a igreja que te adora em espírito e em verdade nos céus. Pai, nós te amamos e nós te adoramos. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos ao Senhor: Pai, cuida de nós. Toque, Senhor, reveste-nos com Teu poder, com Teu Espírito Santo.
Renova, Senhor, nossas forças. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.